Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Aurélio da Igreja Redenção aqui de Aracruz. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 4 e 5. Você vai encontrar somente esse texto na versão King James. Nas atualizadas não, porque eles pularam esse texto. Não sei porquê, mas a grande realidade é que ele vem dos originais e nós devemos entendê-lo, devemos compreender o que quer dizer. Quando o apóstolo Paulo, ele ainda estava ameaçando os cristãos, quando ele pegou carta e foi até Damasco, ali um grande clarão apareceu sobre ele, e era Jesus. E quando ele caiu por terra, a Bíblia diz que uma voz disse, a voz de Jesus: Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora vamos entender aqui, para a gente compreender o texto, a palavra recalcitrar. Ela quer dizer resistir, confrontar. Quando fala recalcitrar contra os aguilhões, está falando de uma ponta de ferro que era colocada nas carroças, para quando tinha ali um boi brabo e ele tentava se debater contra a direção do seu condutor, ele se feria, porque ele encostava naquela ponta de ferro, aquele aguilhão de ferro, ele lhe feria. E Jesus estava dizendo para ele: olha, duro é para você se rebater contra a minha direção, contra a minha palavra. Meus amados, quando nos deparamos com o novo, como foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque ele estava vivendo ali uma religiosidade. Ele achava que estava servindo a Deus à maneira dele, perseguindo os cristãos, confrontando a autoridade de Jesus pela tua palavra. Mas Jesus disse para ele: olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, vai se ferir, Paulo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel. E se nós tivermos medo da palavra de Deus, se nós tivermos rejeição e começarmos até a confrontar a direção da palavra do Senhor, o resultado não é bom, porque o Senhor Deus mostrou isso com Paulo. Paulo imediatamente perdeu-lhe a visão, porque Paulo seguia apenas uma doutrina religiosa. Ele não conhecia o novo de Deus. Ele estava assustado com aquilo que estava acontecendo. Ele estava assustado com o novo, o Cristo ressurreto que estava ali, sabe, usando os teus filhos na pessoa do Espírito Santo, usando ali os apóstolos como autoridade sobre a terra, fazendo sinais e maravilhas que Jesus fazia. Ele perdeu a visão porque ele estava cego espiritualmente. Ele quis confrontar com aquilo que era mais forte do que ele. Mas nós sabemos que Jesus, ele enxergava em Paulo algo que o homem não consegue compreender. Ele via que havia ali um potencial para poder evangelizar o mundo, havia muita coragem, porque ele estava tentando confrontar até Deus. Então, o que seriam os homens? Ele poderia confrontar os homens ali também, confrontá-los para pregar o Evangelho. Então, queridos, não confronte a palavra de Deus, não se assuste com o novo, não viva na religiosidade, se submeta à autoridade do Senhor Jesus, se submeta à autoridade que Jesus colocou na terra, mediante a sua palavra. Também não seja escravo de ninguém. Se fugiu da palavra, caia fora. A autoridade de um pastor, ela é medida dentro do que ele está na palavra. Se ele está na palavra, então ele tem autoridade. Se ele saiu da palavra, ele não tem autoridade.
Mas enquanto ele estiver na palavra de Deus, ele tem a autoridade do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, usando ali os teus servos que estão na liderança. Pode usar até também outros servos, qualquer um Deus pode usar. Mas se falando de liderança, o Senhor usa pastores para poder cuidar do rebanho. Agora lembre-se da palavra de Jesus: duro é para ti recalcitrar, resistir, confrontar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quando Deus está ensinando alguém, meu irmão, não se levante não. Ou talvez Deus está querendo ensinar você, não resista à palavra dele não. A palavra do Senhor, ela nunca pode ser colocada na dúvida, porque ela é a verdade. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Aceite Jesus como teu Salvador, aceite a nova maneira de viver em Cristo. Abandone o pecado, sabe? Resista às tentações. Ele tem uma vida melhor para você. Não seja religioso, saia da religiosidade. Não se sinta melhor do que ninguém, mas também não se sinta inferior a ninguém. Mas sinta-se como um filho de Deus, amado por Ele, ao ponto dele enviar o teu filho, o único filho, para morrer no teu lugar e no meu, para nos salvar e para nos dar uma vida eterna. Deus ama a tua vida. Valeu a pena Paulo ser ali, Deus lhe mostrar a verdade e ainda dizer: olha, cuidado, porque você vai se machucar enfrentando o meu querer, tentando confrontar a minha vontade. Mas quando Paulo deu ouvidos, logo depois que Paulo perdeu a visão, o Senhor Jesus enviou o teu servo Ananias, e Ananias lhe impôs as mãos, e ali foi-lhe devolvida a visão, mas não só a visão dos olhos, mas também uma visão espiritual restaurada, para poder pregar o Evangelho do Senhor nos lugares mais difíceis da terra, ao ponto desse homem sofrer grande perseguição. Mas ali ele já não era mais ferido na alma, porque a alma dele foi restaurada. O corpo físico, ele foi extremamente atacado, apedrejado, mordido por serpente, né? Sofreu um naufrágio, talvez quase se afogou, mas o Senhor o manteve de pé, e ele combateu o bom combate, encerrou a tua carreira, sabe, não negando a Cristo como teu Salvador. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.